Olá, meus caros. Aqui quem está em vossa companhia é o Legionário. Bem, faz bastante tempo que não apareço e este é, digamos que o primeiro podcast novo que eu estou realmente gravando, né, para postar aqui na nova Divisão Santa Cruz. O primeiro vídeo, o primeiro podcast que nós tivemos postado aqui foi o das provas e demonstrações da existência de Deus, que foi um podcast não gravado, mas pego da antiga divisão, certo? Do canal que foi deletado. Ou seja, aquilo é um re-up de um vídeo antigo que estava no canal antigo. O que estamos tratando aqui não é deste caso, né? Esse vídeo está sendo gravado novo, então não há nada a respeito dele. Agora, pretendo fazer uma introdução breve, mas ao mesmo tempo muito bem explicada a respeito do que eu quero tratar aqui. Primeiramente, que a respeito deste tema que tratarei nesse vídeo, não mais trataremos tais temas com viés ou sequer buscaremos um sinal de viés. Até porque, né, tivemos que criar este novo canal. Então, para não entrar em mais detalhes, espero que já tenham compreendido a mensagem. Pois bem, o que me fez querer fazer este vídeo é, primeiro, estender a compreensão do fascismo aos seus moldes italianos dentro de uma percepção que não foi tratada em nenhum lugar da internet até hoje. Você raramente encontra alguns arquivos, algumas coisas a respeito disso em italiano. Às vezes você encontra em inglês, às vezes em espanhol. Há ínfimas e praticamente inexistentes citações das coisas que trataremos aqui na língua portuguesa. Quem sabe futuramente, se o tempo me permitir, eu escreva um PDF com os dados que tenho aqui e transformo tudo isso em uma coisa legível, uma espécie de texto para adicionar na literatura nacionalista a respeito de textos a respeito do assunto. Pois bem, antes que eu possa efetivamente começar, eu gostaria de falar um pouco das inspirações, incômodos e desgraças que me fizeram ter que recorrer a este vídeo. A primeira questão é que eu quero refazer os vídeos que já foram feitos anteriormente sobre fascismo, mas desta vez quero fazê-los com o critério mais firme possível. A nova divisão, né, temos agora um critério de sempre deixar todas as fontes muito bem delimitadas. Então vocês vão na descrição, vocês vão ver todo o embasamento, né, teórico e de bibliografia utilizado na confecção do vídeo. Então deixaremos o mesmo aqui neste caso. Outra questão. Foi muito falado do fascismo, mas não foi falado de suas raízes preliminares e quais foram os pressupostos que o levaram. E outro, não foi feita uma distinção exata do que é o fascismo pros modelos que pegaram o fascismo e beberam dele e pros modelos que jamais beberam do fascismo, mas são ditos como fascistas. Não foi feita uma definição clara a respeito desses temas. Pois bem, o que me levou definitivamente a chegar e falar preciso imediatamente tratar deste assunto foi ver certos vídeos um tanto dolorosos. Um certo canal marxista chamado História Pública, né? Eu não acompanho o canal, eu não vi as coisas a respeito, mas eu vi um corte, um trecho desse canal, em que o canal fala sobre a definição de fascismo. E a definição que eu vi lá é tão errônea, tão podre, tão doente e carece tanto de conteúdo que me deixou realmente triste. Me fez pensar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Porque você não vê nenhum lado, nem a esquerda, nem a direita, às vezes nem mesmo a terceira posição, tratar a respeito disso de uma maneira fidedigna. Tá faltando muitas coisas aqui que são cruciais, você não tem como tratar isso dessa questão. Pois bem, primeiramente, o fascismo. Obviamente, ele não se reduz e não se resume somente ao fascismo italiano. É fato que ele se estende como um fenômeno, mas esse fenômeno
quando ele é tratado por suas características essenciais, as características essenciais utilizadas para defini-lo estão errôneas. Então nós pensamos, como assim? É exatamente isso que iremos compreender no decorrer daquilo que passaremos aqui. Mas, antes de que possamos fazer qualquer definição mais concreta a respeito desse tema, para que de uma vez isso seja solucionado, faremos uma revisão do fascismo italiano. Primeiramente, antes de tudo, do fascismo italiano. E quais que são os elementos cruciais que devem estar no fascismo para que ele seja fascismo, e caso não tenha, você pode até chamar de ultranacionalismo, mas jamais de fascismo. Pois bem, primeiramente, uma coisa essencial para compreender o fascismo italiano é a compreensão de Hegel. Hegel, apesar de ser um filósofo de extrema complexidade, não poderemos traçar todo o seu ideal, todo o seu pensamento, ou as diversas correntes de interpretação de sua filosofia, já que vocês têm os hegelianismos de esquerda, os hegelianos de direita, as diversas interpretações, algumas nem mesmo materiais, mas sim intelectivas da ideia de Hegel, tentaremos traçá-lo aqui de uma maneira muito mais compacta e, se possível, até mesmo simplificada. Porém, tomarei o devido cuidado para tentar não contaminar ou, pelo excesso de simplificações, corromper, né, o significado original da filosofia de Hegel. Então, caso haja algum erro, por favor, me corrijam e contribuam para que possamos construir o esquema disso perfeitamente. E, novamente, como último aviso, para que tudo o que será mostrado na exposição tenha um contexto, é importante dizer: Hegel é a base essencial para o fascismo? Não. O fascismo, ele surge e se confecciona como um fenômeno histórico orgânico. Ele assume uma forma orgânica. Não foi criada uma ideologia fascista e então criado um partido fascista com tudo programado, não, de forma alguma. As forças, as condições formaram e unificaram tudo em alguma coisa concreta que, com o tempo, foi ganhando caráter de doutrina e de ideologia. Porque primeiro surgiu o Partido Fascista, o Partido Nacional Fascista, e depois as ideias passaram por a sua confecção, seu aprimoramento e suas discussões a respeito da questão do corporativismo, que não se encerrou naquele momento, mas que estava em alta. E por fim, comecemos. Devo, primeiramente, antes de toda exposição, falar de primórdios, quando não tínhamos ainda uma raiz do fascismo, tratando aqui do Risorgimento. A Itália, ela não se dividia, né, em estados de uma mesma nação, mas dividia-se entre províncias independentes. E essas províncias independentes não eram sujeitas a um domínio, digamos, soberano, mas sim sujeitas a devaneios tanto ideológicos quanto político-econômicos de países estrangeiros. Das causas que levaram ao Ressurgimento, não precisamos traçar, mas o que precisamos compreender é que trata-se da unificação italiana, daquilo que unificou a Itália como uma nação. E puxo aqui uma frase de Mussolini, que fará sentido mais à frente, na qual o próprio diz que o país Itália surgiu, mas o povo italiano não. Foi formado uma nação, um país, um construto, um local italiano, mas o povo ainda é dividido. Então haveria-se de criar uma identidade italiana. Certo? Então temos uma formação de uma unificação entre essas províncias. E nisto surge o hegelianismo na história. Pois o idealismo alemão, ele transfere-se para a Itália por meio de interpretações de Hegel. E estas interpretações de Hegel, que vêm e crescem no Ressurgimento, e já já vamos entender por que justamente no Ressurgimento que Hegel tomou a proporção que veio a tomar, iremos citar dois nomes importantíssimos quando a respeito deste assunto. E estes indivíduos são
Vera e Spaventa, que foram, digamos que, os expoentes por trazer isto. Mas, antes de podermos traçar e falar a respeito do Vera e Spaventa, irei falar um pouco da filosofia hegeliana, mas de forma um tanto apressada, já que iremos reiterar novamente depois nos mesmos aspectos futuramente. Primeiramente, para compreender a questão de Hegel, devemos compreender primeiramente a maneira como ele trata a história, sendo esta história um fenômeno com um fim, ou seja, a história, em seus atos, busca encontrar uma finalidade que rege o seu autoconhecimento. Então, em outras palavras, você tem, por exemplo, um grande período histórico, e com o final deste período histórico, estando fora dos panoramas culturais de visão que existiam para interpretar aquele momento enquanto ele acontecia, você o enxerga agora a partir do futuro. Então, em outras palavras, você, por exemplo, vivenciou a Era Medieval, certo? Ao vivenciar a Era Medieval, você a vivencia de que modo? Você vivencia com os costumes medievais, com a cultura medieval, com a forma de ver e com todas as outras integrações possíveis dentro desse cenário. Mas, ao final da Era Medieval, quando você não está mais nela e você analisa por uma visão histórica apática e não vinculada ao sentimento real que ela estava. Em outras palavras, você não vai olhar um certo comportamento que na época era comum, necessariamente como comum, mas aquilo vai surpreender. Então, em outras palavras, Hegel ele acreditava em uma sobriedade ao analisar a história após o seu fim. E acreditava que a história continuamente, a cada período, haveria de compreender ainda melhor quais atos e atitudes foram problemáticos e levam a uma decadência. Dessa forma, gerando um certo otimismo no avanço histórico, no qual a história olharia sempre para trás, se reconstruiria com bases modernas, e isso constituiria uma dialética hegeliana, mas, que é importante dizer, ainda não é unicamente histórica aqui. Não temos Marx ainda vindo para puxá-la para esse aspecto, mas ela tem um aspecto muito mais geral, que se aplica inclusive no conhecimento, na compreensão do conhecimento. Até aqui, isso é compreensível compreender, e só mais para frente a gente vai entender o porquê de estarmos tratando toda esta questão. Agora, a história, tendo um telos, que é a autocompreensão, ela tem, portanto, a razão. E essa razão, ela possui, digamos que um espírito. Ou seja, existe um espírito da história, uma espécie de alma, uma alma coletiva, que é o que nós chamamos de Geist. É importante entender que não estamos aqui dizendo que toda a humanidade compartilha de uma mesma alma, mas o que Hegel aqui busca traçar é que existe um espírito que é aprimorado em meio a tudo isto. Um avanço histórico que é compreendido e visto na prática por meio de seus entes e participantes desta mesma. E bem, em meio a isso, a filosofia de Hegel possui um caráter unificador enquanto a questão da reflexão do Estado. Isto, pois, a liberdade, na filosofia hegeliana, ela se concretiza no Estado, já indo em completo contraponto a outros ideais de liberdade que nós costumamos ver. Então, nós vemos outras ideias de liberdade, elas tratam um completo oposto, que a liberdade seria a desvinculação desta mesma instituição, mas Hegel discorda disso. Então, a liberdade real se manifestaria não no indivíduo, não no ego. Lembrando, ego é o termo que Hegel usa para aquele sentimento de individualidade em relação ao coletivo. Então, em outras palavras, a liberdade não se daria nesse sentimento de individualidade, que seria o ego, que seria mal para o Geist, mas sim na esfera social, na esfera estatal, na totalidade disto. Então, em outras palavras, a liberdade aqui não é vista de modo algum como um ato de você praticar algo, mas sim como um ato de você fundar dentro do Estado uma instituição que represente aquele interesse coletivo. Ou seja, o ego, enquanto vontade do indivíduo, ele é pífio, é minúsculo, não tem valor.
É um ser humano com um pequeno desejo em meio a muitos outros humanos, uma formiga em um grande formigueiro. A vontade daquela pessoa apenas tornará-se liberdade a partir do momento em que o número maior concretizar de forma legítima por meio do Estado a permissão, a compreensão, facilitação, ou seja lá qual intermédio for, a respeito daquilo qual se busca. E dessa forma, haveria uma instituição. De que forma essa instituição poderia dar? Essa instituição poderia dar-se, por exemplo, através de câmaras corporativas, isto é, uma grande massa popular que vai contra este caminho do ego, mas sim dentro do campo da esfera social, age por meio do Estado, que seria o concretizador da liberdade no Geist, que é o espírito, e deste modo haveria a dita liberdade. Então isso poderia se dar por câmaras corporativas, poderia dar-se por instituições, poderia dar-se até mesmo por sindicatos, porém, detalhe importante, que isso já esclarece muita coisa, ligados ao Estado, certo? Fora do Estado, fora desta compreensão, ele não constituiria uma liberdade, mas ele constituiria o ego. Ele iria contra o Geist e não faria sentido dentro desta esfera de compreensão da autocompreensão da história. Apenas a partir disto, muitos podem já traçar certas questões e falar, ora, isso aqui eu já posso associar diretamente ao fascismo. Mas não é bem assim. Alguns chegaram na mesma ideia de que tudo deveria estar dentro da esfera estatal por outros meios e por um acaso organicamente chegaram dentro da questão do fascismo. Mas nem todos foram hegelianos, como iremos compreender mais adiante. Agora que tivemos uma explanação muito geral, muito simples, básica, resumida e até imperfeita de Hegel, podemos, a partir apenas desses pontos que foram traçados, utilizá-los de base para compreender as demais filosofias que serão tratadas a seguir. Bem, retomando agora a nossa exposição a respeito do idealismo italiano, certo, que chega por meio da influência do idealismo germânico, devemos falar primeiro dos dois grandes expoentes que trouxeram Hegel para a Itália e criaram sua própria adaptação, que são o Bertrand do Spaventa e o Augusto Vera. Ambos trabalharam juntos, cada um ao seu modo, e cada um possuiu um papel diferente em meio a isso. O Augusto Vera, por exemplo, ele não foi responsável por criar uma espécie de pensamento original, ou nem mesmo pegar Hegel, adaptar, ou tanto na obra produtiva e original do neo-hegelianismo, mas sim teve um papel importante na tradução. Então muitos dos textos foram principalmente traduzidos por ele, e muitos dos outros escritos feitos originais do próprio Vera tiveram a importância de explanar de forma lúcida, compreensível e clara dos princípios hegelianos, de forma que se tornasse acessível para aqueles demais que pudessem utilizar disto. E o Vera trabalhou junto do Spaventa. O Spaventa, já diferente do Vera, ele não teve o papel de vamos pegar Hegel, dissecá-lo e explaná-lo de uma forma original a modo de entrar na Itália, mas sim possuiu um papel mais criativo, de modo tal que desenvolveu certas visões a respeito da própria teoria hegeliana, tendo uma opinião própria. Esta opinião em que ele tinha tratava-se de uma produção original que se realizava somente dentro da mente, ou seja, ele não acreditava necessariamente que houvesse em si um processo histórico por trás de toda a mecânica, mas um processo onde a criatividade original na mente seria o motor de tudo aquilo que aconteceria. E a partir deste princípio, desta interpretação muito mais mentocêntrica, se é que posso usar esse termo que acabo de criar, né, isso se já não existir algo próximo disso, a partir desta concepção é que futuramente Giovanni Gentili vai se apoderar dela e criar a filosofia do atualismo, que é a principal filosofia do Giovanni Gentili e a base do seu pensamento filosófico. Mas, ainda assim, por mais que nós já tivéssemos essas ideias aqui,
É importante lembrar, a filosofia de Hegel, ela é extensa, ela possui muitas variações, muitas formas de se interpretar, e ainda assim, né, seus devaneios. Então, em meio a tudo isso, aquilo que o Spaventa nos apresenta não é nem sequer próximo do fascismo em seu pensamento político. Tanto que este próprio ele defendia sufrágio universal, o que vai completamente contra a ideia do fascismo. Ele não tinha uma ideia corporativa ou qualquer coisa desse gênero, certo? Ele defendia um estado de sufrágio universal, com certos princípios, né, de caráter hegeliano, e até mesmo um cunho levemente liberal, por mais, que é importante lembrar, Hegel seja antiliberal e anti-iluminista, por causa de certas características que ele tem que contrapõem o iluminismo, mas as quais não iremos adentrar agora, pois não é o tema central. Mas, agora, o primeiro a criar uma ideia realmente consistente e de um grande grau de originalidade dentro da esfera italiana do idealismo alemão foi uma figura um tanto peculiar, uma figura extremamente negativa, como veremos em todos os aspectos dela, tanto por ter tido uma história e uma vida trágica, quanto uma conclusão filosófica e política ainda mais desgracenta, como iremos conferir, que é o Benedetto Croce. O Benedetto Croce, as ideias dele se distanciam completamente do fascismo e chegam ao antifascismo. Então, como podemos ver aqui, o hegelianismo aqui está como um elemento cultural no pensamento ideológico italiano, e não como um pensamento que caminha rumo a uma questão fascista. O que você vai ter no fascismo são hegelianos que adaptaram-se organicamente ao partido, porque convenientemente, em certo grau, aquelas suas ideias irão coincidir com as ideias do Partido Nacional Fascista. Mas até este momento, com o Benedetto Croce, encontramos uma via completamente diferente. Mas afinal, quem foi o Benedetto Croce? O Benedetto Croce ele foi um idealista liberal, porém um liberal contrário ao laissez-faire, que vai ter um pensamento social-democrata, né? Se nós vemos como foi o seu histórico, ele foi de certa maneira um indivíduo bem-sucedido na questão, né, da imagem que ele ficou historicamente. Historicamente, ele ficou com uma imagem muito positiva, com a imagem de um grande antifascista, né, como se isso fosse algum mérito, e chegou a ganhar um prêmio Nobel de literatura, pois era um escritor. Croce ele cresceu em um ambiente católico tradicional, mas, infelizmente, né, por infelicidades que desconhecemos, ele abandonou isso e criou uma espiritualidade pública, própria. Uma espiritualidade própria. O que é, enfim, não vou comentar a respeito. Não preciso. Ele enxergava a religião como uma instituição histórica para a expressão da criatividade humana. O que já foge um pouco da ideia hegeliana, porque na concepção hegeliana, a religião ela seria uma espécie de ciência, porém popular, certo? Uma espécie de conhecimento compacto da verdade, porém sem os seus métodos para se alcançar. Que, claro, é um pensamento errado, né? Porque ele esquece da questão da revelação, apesar de ter certo grau de verdade, na medida em que ele considera aquilo real. Mas, enfim. Então aqui nós vemos uma discrepância grande, que já molda um caráter original do seu pensamento. E quanto à questão da vida dele, em um terremoto ele perdeu o pai, a mãe e a irmã. Ele, inclusive, quase morreu nesse evento. E, com a morte da família dele, ele herda a fortuna e começa a dedicar todo o resto de sua vida ao desempenho intelectual. Então ele passa o resto da vida escrevendo e, enfim, seguindo o caminho que ele tomou. Uma coisa um tanto interessante no Benedetto Croce é que ele tinha um certo amigo bem conhecido que vocês muito provavelmente já ouviram falar. Esse amigo do Croce, ele era igualmente no ramo da filosofia, estava igualmente neste ramo, e o Croce falou o seguinte para ele: olha, por que você não começa a ler Hegel? Comece a ler Hegel. Ele convenceu ele a ler Hegel. O nome deste amigo do Croce era Giovanni Gentili. Agora vocês pensam, poxa, o Croce conheceu o Gentili? Então o Croce apoiava o fascismo? Não. O Croce e o Gentili, quando o Gentili se tornar fascista, terão um rompimento completo.
praticamente na amizade, tanto quanto nas compreensões políticas. Não que eles, em algum momento, tivessem realmente uma convergência lá. Bem, o Benedetto Croce, ele chegou a ser ministro, ele teve um cargo no Ministério da Educação, durante o qual ele assumiu durante 1 ano, mas 1 ano antes do Partido Nacional Fascista chegar ao poder, ele saiu. Quando tivemos o assassinato de Matteotti, para quem não sabe o que foi o assassinato de Matteotti, durante a ascensão do Partido Fascista, Mussolini não queria que o partido simplesmente dissolvesse o parlamento. Ao invés disso, ele queria que o parlamento pudesse aceitá-los de maneira legítima, para que soasse de outro modo, o que foi muito criticado. Muitos fascistas não gostaram do Mussolini ter feito essa medida, mas ele preferiu. E no meio disso, houve uma fraude nas eleições, e um socialista chamado Matteotti rejeitou isso. Ele fez uma crítica a isso. A questão é que ele foi assassinado por alguns camisas negras que saíram dos limites, que foram depois punidos por Mussolini, que chegou a ficar abalado, teve problemas de úlcera por conta disso, porque ele não imaginava que iam passar dos limites. E esse foi o caso do Matteotti. Se vocês pesquisarem caso Matteotti, vocês veem que evento foi, enfim. Aí depois o Matteotti ficou conhecido como símbolo de resistência contra o fascismo e todas aquelas coisas lá. Bem, após a morte do Matteotti, o Croce ele simplesmente fica abalado com a questão do fascismo, joga fora o apoio que ele já havia desenvolvido no início e, futuramente, já no ano seguinte, ele ajuda os antifascistas a escreverem o Manifesto Antifascista. E nisto já fica muito bem claro as suas ideias, quando ele passa a defender ideias de democracia liberal, muito próximo daquilo que é o nosso sistema hoje em dia, dessa coisa que a gente vive. Ele se opôs completamente à questão do fim das eleições e toma uma posição completamente oposta à do Partido Nacional Fascista desde o seu início, com a morte do Matteotti, até o fim. E depois também posteriormente, já que ele virou uma espécie de microcelebridade. Não só isso, como durante o próprio regime ele financiava intelectuais antifascistas. Aí vocês devem pensar, calma, pera, mas durante o regime ele estava fora da Itália? Não, ele estava na Itália, estava financiando os antifascistas dentro da Itália, mas o governo olhava e falava, tudo bem, deixa, Só que limita um pouco. Então ele tinha certo limite, mas ele podia manter a sua atividade intelectual. Isso porque, para quem não sabe, se vocês pegarem alguns PDFs que comentam sobre como eram as publicações na Itália fascista, você tinha livros de outras vertentes alternativas. Você poderia, por exemplo, encontrar um livro marxista, você poderia, por exemplo, encontrar um livro de economia liberal. Você encontrava isso normalmente nas livrarias, tanto que a quantidade de literatura que você tinha propriamente fascista ocupava um número menor que 13%, de todos aqueles catálogos que você tinha disponíveis, considerando todo o resto da literatura. Tanto que nas câmaras corporativas, com a fundação do Partido Nacional Fascista, a maioria dos economistas são economistas ortodoxos e não economistas fascistas. Então, era comum que às vezes você visse obras distintas, mas ele era bem visto pelo partido, ele tinha, digamos que, a melhor liberdade para sair por aí falando as idiotices dele? Não tinha. Mas enfim, ele também não tinha nada de muito bom para acrescentar. A casa do Croce se tornou uma espécie de abrigo de antifascistas, abrigo entre aspas, virou um lugar turístico, popular, até mesmo durante o período do Mussola. E ele serviu de abrigo não somente para liberais, mas também para marxistas. Então, olhe só que interessante, o nosso querido Croce, além de defender a democracia liberal, também abria lar para marxistas. Ou seja, tudo aquilo que era antifascista, em teses, de certa maneira tinha um espaço dentro de sua visão política. Não espaço literal, porque ele não era marxista, ele rejeitava o marxismo mais extremo, mas ele tinha uma visão do socialismo, de um socialismo mais eleitoral, assim digamos. Ele não o enxergava com maus olhos, mas o via como algo tolerável, compreensível e até mesmo inclusivo dentro do seu ideal de social-democracia. Agora, algo que eu considero interessante de sua filosofia é que em sua interpretação filosófica da ideia de Hegel, ele encontra o Geist não necessariamente em uma materialização política, mas refletido na arte, na escrita
e na estética. Então, em outras palavras, os frutos artísticos dessa sociedade é o que demonstrariam o seu telos, né? O que se concretizaria nessa sociedade, enfim, como os elementos dela por um completo. Então, ele não acrescenta isso necessariamente à organização de ideias, nem mesmo filosóficas, mas sim ideias do campo artístico. E isso é uma característica que eu considero interessante e que eu considero aproveitável do que temos aqui do Benedetto Croce. Agora, prosseguindo, né, sobre suas ideias políticas, fugindo de seu ideal filosófico. Ele não seguia um liberalismo comum, no sentido de laissez-faire, no sentido de cada um ser independente, mas aquilo que nós já conhecemos na questão do polilogismo da esquerda comum. Ou seja, ele rejeita o atomismo social, então ele não tem aquela ideia liberal de que é a individualidade e a vontade individual que reina, né? Até porque ele, como hegeliano, seria estranhíssimo se de algum modo ele defendesse uma liberdade individual de cada indivíduo, considerando, claro, que isso incorreria no ego, iria contra o Geist, iria contra este bem comum histórico. Ele não defendia que o governo tivesse poderes legitimamente fixos, mas sim um governo limitado. Ou seja, um governo social não atômico, com voto, economia antes laissez-faire, ou seja, a economia teria uma liberdade de mercado, mas ela teria um caráter de certo modo populista. E o liberalismo seria principalmente social, ou seja, voltado para aquela libertinagem que conhecemos, mas como não temos aqui a questão do atomismo, essa libertinagem que é defendida nesse liberalismo social, ela se torna uma espécie de libertinagem imposta. Nada diferente daquilo que nós podemos encontrar facilmente em meios progressistas de hoje em dia. Ou seja, isso aqui que ele está contando não é uma realidade distante, mas é uma realidade muito palpável. Então aquilo que ele fala de sua filosofia não foi aplicado baseado diretamente em suas ideias, mas pode ser perfeitamente visto e encontrado nos dias de hoje. Então não é uma filosofia distante, não é uma filosofia difícil de ter-se a compreensão dela. E por fim, e não menos importante, o Croce não acreditava que a liberdade era um direito natural, mas algo que surge por uma luta histórica de sua manutenção. Podemos, portanto, ver aqui características de que Croce não parte da ideia de uma espécie de moral absoluta ou universal, mas uma moral que se constrói. O que parte, portanto, de um ideal construtivista não só na moral, mas vinculado totalmente a instituições artificiais. Portanto, essa moral ela não se baseia necessariamente em princípios propriamente ditos, mas na liberdade. E podemos, nesse sentido, encontrar um certo paralelo com a ética kantiana, na medida que ele coloca a liberdade como um colorário base para a moralização dessa sociedade. Croce é hostil à ideia de comunismo, de uma coisa completamente comunitária. É hostil ao fascismo, como muitas vezes dito, e era hostil também ao catolicismo, né, o que já é esperado pelas suas ideias. E, por fim, para que possamos finalmente terminar de falar de Croce e fazer uma transição para Gentili, que será o próximo que iremos tratar, talvez o mais crucial e mais importante de toda a explanação que faremos nesse podcast, eu gostaria de falar a respeito do comentário que Croce fez a Gentili, onde ele comentou que Gentili, ao mesmo tempo que é honrado por ser aquele que melhor fez uma explanação mais lúcida e mais compreensiva do hegelianismo de toda a Itália, teve também a desonra, que é o termo que ele usa para Gentili, de ter sido considerado o maior filósofo fascista, né? Ou, melhor dizendo, o título correto, corrijo-me, perdoe-me, o filósofo do fascismo, que foi um título que Mussolini vai dar a ele. Não porque ele tenha criado a ideologia fascista. Isso é deixado bem claro, inclusive por escritos do Partido Fascista. Ele não criou a ideologia. Foi dado este título por uma questão de que ele tinha mérito e peso quanto à questão de ser um porta-voz quanto a respeito da doutrina. Mas é totalmente importante dizer, como explanaremos mais adiante, que as ideias filosóficas de Gentili se dissociam totalmente do fascismo e podem existir sem ele, né? Mas já vamos chegar lá. Agora iremos para um pilar essencial e muito importante. Iremos falar agora de Giovanni Gentili,
criador do atualismo, e o dito filósofo do fascismo. Primeiramente, eu gostaria de estabelecer alguns colorários a respeito de quais temas trataremos em torno desta figura. Iremos tratar sobre se ele era realmente ateu ou não, e a partir disso teremos que primeiro explanar sua filosofia. Depois, iremos falar do seu catolicismo deturpado. Falaremos também do atualismo, em que consiste sua filosofia e em que medida ela se entrelaça com a ideia do fascismo, o seu papel dentro do fascismo e qual foi sua obra enquanto ele esteve no Ministério da Educação, porque ele permaneceu por muito pouco tempo, mas ele teve uma ampla reforma e temos esta reforma documentada a respeito de quais foram as medidas que ele fez na educação. E é interessante citar que esta reforma que ele fez na educação ela permaneceu até a década de 70. Ela, muito tempo depois da queda do regime fascista, esta reforma que ele fez na educação, ela permaneceu. E, desta forma, explanaremos Giovanni Gentili. Bem, o Giovanni Gentili, ele bebe diretamente da ideia do idealismo de Spaventa em sua interpretação de Hegel. De que modo? Spaventa, ele coloca a mente como centro, como logos, como a fonte do seu pensamento hegeliano, sendo ela a fonte motor disto. Agora, Gentili, na sua ideia do atualismo, na ideia de que apenas o presente é realmente real, ele junta todos os fenômenos, tanto os espirituais quanto os materiais, apenas em um único tipo de fenômeno, que é o espiritual. Ora, vamos traduzir isso, vamos explanar isso de uma forma que se torne compreensível. Toda a realidade só pode ser concebível em sua visão por meio da unidade. Esta unidade, ela não pode ser material, pois as coisas não começam no material, mas no intelectivo. Vamos analisar isso mais a fundo. Temos o homem. O homem, o indivíduo, ele apenas não é um pedaço de carne, mas sim um humano, pois ele possui o advento da alma humana, que é o seu motor, que é o que o move. Logo, ele não é um humano por advento de sua matéria ou daquilo que o compõe, mas daquilo que o move, daquilo que o faz raciocinar. Em outras palavras, Gentili chega na seguinte conclusão: o homem é essencialmente espírito e unicamente espírito. Então, em outras palavras, o que ele traça? O tempo acaba. Tudo aquilo que é material fica para o passado. Então, por exemplo, nesse exato momento tem uma mesa, ok, mas ela não está efetivamente existindo, porque daqui a um tempo ela não mais estará aqui. Ela está sujeita aos desígnios do tempo, o tempo não é eterno, o tempo teve um início, ele não é absoluto. Tudo aquilo que foge da intelecção, que foge do espírito, não é absoluto, assim como seus corpos, enquanto suas almas, elas seguem existindo mesmo após a morte do corpo. E deste modo, Gentili conclui que, na prática, a única coisa na qual os logos se fundamentam, se movem e evidentemente existem é no espírito. E é desta forma que Gentili interpreta o Geist. Ou seja, as coisas apenas existem no presente. Ou melhor, lerei aqui aquilo que eu anotei, que eu escrevi. Acreditável em uma realidade impensável, mas concebível por meio da unidade. Cada fenômeno é imanentemente e inamentemente espiritual, imanente e transcendente. Em outras palavras, todo fenômeno, todo ato e toda potência apenas existiria evidentemente quando estivesse em ato, ou seja, a potência que existiria seria existência positiva e não passiva. Nisso, se nós fizermos um paralelo com o tomismo, por mais que Gentili não fosse um tomista, encontramos uma coincidência um tanto interessante, né? Que eu perdoo, peço perdão, claro, àqueles que se incomodarem com esta analogia que irei fazer, mas pela questão dos moventes, como Deus é o primeiro movente, sabemos que tudo aquilo que dissocia-se dele por haver maior grau de composição, enquanto Deus não possui composição enquanto ente perfeito e de pureza máxima,
como podemos ver no podcast Deus Existe, onde comentamos sobre a composição de Deus, chegamos na conclusão de tudo aquilo que existe precede de algo, que é o primeiro motor. Logo, não é, evidentemente. A única coisa que é, absolutamente, é o primeiro motor, que é uno, que é correspondente da unidade, e que na mesma medida é somente ato, puro, é espírito. E desta maneira Gentili fala isso, mas não se referindo diretamente a Deus, mas se referindo à única coisa que evidentemente existe. Em torno disso gera toda a sua forma de pensamento e de compreensão da realidade. Agora, qual é a relação que tem a visão do atualismo, que é esta filosofia que aqui traçamos, com o fascismo? Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Então você pode seguir a ideia do gentilismo sem que você seja fascista, e você pode ser fascista sem seguir a ideia do gentilismo. Ambos são completamente distintos. Agora, por que eu achei interessante tratarmos aqui sobre o pensamento gentilista, né? Para que possamos compreender melhor certas coisas a respeito de Gentili. Vou fazer uma pausa e já volto. Tive um probleminha na gravação aqui e já retornei. Perdão pelo incômodo. E, bem, prosseguindo. O que eu ia comentar é que um certo indivíduo, não acredito que seja por falta de caráter, mas por falta de compreensão sobre o tema, afirmou, inclusive quis discutir comigo a respeito desse tema, afirmou que Gentili era ateu. Se você pegar na Wikipédia, você de fato vai chegar na conclusão que ele era ateu. Se você pegar de certo ângulo uma interpretação de um texto de Gentili, que é de um discurso, na verdade, chamado La Mia Religione, você também pode concluir isto. Só que há um pequeno problema. Um certo erro de interpretação crasso que você pode cometer aqui, que é o seguinte. A argumentação que este indivíduo, que não irei citar o nome, utiliza para afirmar que Gentili não acredita em Deus, é um trecho onde Gentili afirma que o humano cria Deus de certa forma. Só que caso este homem tivesse lido corretamente Gentili, ele teria percebido que Gentili não afirma que Deus não existe, mas que o conceito de Deus é uma nomenclatura dada a esta entidade. Ou seja, existe aquilo que é, e o humano cria esta conceituação em cima daquilo. Ele não nega Deus. Ele diz que este conceito é uma nomeação daquilo que já há e que já existe. Tanto que a própria doutrina do atualismo de Gentili, na qual temos esta unidade que apenas existe no presente, ele se fundamenta estritamente nesse espírito em ato puro, que, para nós, por exemplo, tomistas, podemos definir de forma absoluta que é Deus. Então, digamos que sem a existência de um primeiro motor, sem a existência de Deus, não há sequer a filosofia que o próprio Gentili defende. Então, inclusive, esta própria interpretação de que ele seria ateu é incoerente. Ainda mais quando no contexto ele diz que Deus é uma nomenclatura, mas ele não diz isso com a ideia de afirmar que Deus não existe, mas com a intenção de dizer que foi inventado pelo homem um conceito para Deus para nomear aquilo que já há, aquilo que já é. Lembrando, claro, também, que nessa interpretação de Gentili, quando ele comenta a respeito da mente como absoluto, ele não cai em solipsismo. Ele não tenta demonstrar um solipsismo. Mas agora, prosseguindo, vamos ir um pouco mais a fundo. Mas afinal, não existem declarações de Gentili afirmando que era ateu? Da mesma maneira como existem afirmações do próprio que dizem o contrário. Então não temos como afirmar se em certo momento ele foi ateu e depois ele parou de ser, ou seja lá como que foi, mas podemos determinar de forma absoluta que o ateísmo não é aquilo que Exu adota para si. Inclusive, tem um homem chamado Antônio de Percy que insiste na sua catolicidade, né? Mas eu particularmente discordo nesse quesito. Que Gentili acreditasse na divindade, mas não do modo como acreditamos, certo? Ele acreditava em Deus, mas ele acreditava nele mais como um princípio. Ele não
criava características tão pessoais para Deus, mas isso não vem à questão agora. Eu discordo da sua catolicidade em que sentido? Gentili, em seu livro... livro não, me desculpe, né? Em seu discurso que foi transformado em texto, que é o La Mia Religione, ele comenta: Io sono cattolico. Eu sou católico, mas não só... Não, perdão, corrijo. Ele comenta: Io sono cristiano, pero non solo cristiano, mas católico. Ou seja, sou cristão, mas não somente cristão, sou católico. Estas são as palavras que ele cita. Mas devemos compreender que a interpretação de Gentili da religião, infelizmente, não é uma interpretação teológica, uma interpretação de revelação de Deus aos homens da verdade revelada, mas sim uma interpretação hegeliana em seu estrito. Então, em outras palavras, ele acredita que a fé cristã, católica, possui uma verdade, mas ele acredita que o modo como ela passa essa verdade é uma tentativa inferior à ciência em certo aspecto. Mas ele considera o catolicismo essencial. Eu discordo totalmente. Acredito que a fé está acima da ciência, que a revelação é mais poderosa que a ciência, pois a ciência é imperfeita na medida em que a sua revelação parte de uma compreensão que parte do indivíduo e não do primeiro motor, que é mais perfeito em sua compreensão das entidades, mas isso não vem ao caso. Mas bem, Gentili se dizia católico no sentido cultural, na questão de que ele defendia a estrutura da Igreja Católica, ele defendia que a Igreja Católica tivesse o poder que tem, ele defendia que a sociedade italiana se baseasse no ideal católico. Então, o seu catolicismo era semelhante, por exemplo, ao catolicismo do Charles Maurras. Charles Maurras, líder do Action Française, ele, por mais que fosse ateu, ele defendia o catolicismo. O Maurras, ele tinha uma frase, inclusive, em que ele dizia: sou ateu, porém católico. Pois Maurras, pelo seu espectro de historiador, ele compreendia que o catolicismo era essencial para as bases da civilização ocidental e acreditava que era essencial, inclusive, para a reconstituição da França. Mas, claro, como a sua visão sobre o catolicismo era utilizá-lo como uma ferramenta e não como um cerne, o telos final, o próprio teve, a Action Française, caído em excomunhão, pois ele cai num erro grave aqui. Mas, prosseguindo agora com a questão de Gentili. Gentili, em sua questão do fascismo, encontrava nele um método essencial para, por meio da educação e da pedagogia, que era a sua área, atingir o seu ideal. O foco de ação do Gentili não é na política propriamente dita ou na estrutura do Estado propriamente dita, mas justamente na questão da educação, da pedagogia e do ensino. Na aprimoração do homem, na ideia do homo fascista, o homem aprimorado. E bem, Gentili teve durante o seu período da sua reforma na educação certas mudanças que foram essenciais para a aplicação e também para a compreensão de suas ideias. Primeiramente, ele introduziu, durante seu mandato como ministro, a preparação moral e ideológica aos educados. Então, em outras palavras, aquele que era educado, ele não poderia ter uma ideia completamente individualizada. As escolas não podiam dar vertentes independentes ou mesmo vinculadas a grupos externos que possam corromper a unidade da nação. Então, era sustentada a ideia de uma unidade nacional, de uma grandeza da pátria. Era ensinado que o principal dever do homem é atuar e avançar em sua essência moral, superar seus limites pessoais enquanto pessoa singular. Isso fundado em uma ideia idealista. Então, em outras palavras, Gentili pregava justamente um avanço geral do homem. Este era o foco final de sua filosofia, não tão política, mas no humano, no Geist, no espírito. Tanto que toda a sua filosofia gira em torno única e estritamente do espírito, sua formação, seu avanço e sua eterna existência como única entidade realmente perene.
Portanto, este tratava, na realidade, como um produto do espírito humano. E é apenas neste pequeno detalhe que eu discordo nele, né? De o produto da realidade estar no espírito humano e não em um espírito transcendente, primordial, que vem mesmo antes do ser humano. A reforma gentilista teve como princípios a disciplina e a hierarquia, além, claro, da submissão à autoridade, ou seja, o respeito da autoridade que começou a ser funcional. Temos todas essas coisas a respeito da reforma que ele fez em um texto, um documento chamado Reforma da Escola Média de 23 de junho de 1923, onde temos todos os detalhes e devaneios a respeito disso. Pregava-se a unidade do espírito e acreditava-se que ela encontraria-se na síntese da arte, na religião e na filosofia. Quando vemos aqui que ele comenta que encontraríamos a unidade do espírito, do Geist da sociedade final na arte, encontramos aqui algo que nos remete diretamente ao Benedetto Croce, que comentava e falava exatamente disso, que encontraríamos o telo, o resultado final da sociedade, enquanto manifestação, porém dialética, na arte e nesses tipos de manifestações, principalmente na estética. Mas ele acrescenta aqui mais 2 pontos, que é a religião e a filosofia. O ensino religioso nas escolas tornou-se obrigatório, não porque ele era um bom católico, mas porque ele acreditava que isso era essencial por questões não somente de unidade da pátria, mas porque ele acreditava naquela revelação daquela verdade que estava inerente lá. Mas, agora, né? Havia uma espécie de seleção. Então, em outras palavras, os ensinos maiores, né, não tinham esse foco no ensino religioso, mas sim no ensino da filosofia, que era levemente mais elitizado. Enquanto o indivíduo, enquanto massa, ficava com o ensino religioso. Quando a inversão que devemos fazer é completamente contrária, né? O ensino religioso, que deve ser algo de alto grau, pois a revelação é a ciência base para todas as demais, inclusive a própria filosofia, que depende da revelação, para que possa ter um sustentáculo, uma base e uma raiz. Mas Gentili acreditava, e nisto ele está correto, que o catolicismo era perfeito meio para restaurar a fé, os valores morais e tradicionais, além, claro, do Estado. E por fim, eu finalizo a análise que faço a respeito da reforma de Gentili na educação, pegando uma frase na qual Gentili se baseou, né, que ele encontra respaldo em Giuseppe Lombardo Radice. Né. Pego então uma fala dele, abre aspas. Eu desejo um povo gentil, meditativo, capaz de escutar o canto dos seus poetas e o concerto de seus músicos, de encantar-se diante de um quadro, de um museu ou de uma igreja. Não quero o povo torpe de taberna, mas um povo que saiba ornar-se com o respeito a si mesmo e aos outros, ainda que seja pobremente, que não cuspa em qualquer lugar, que não destrua as plantas, que não persiga os pássaros, que não discuta demasiado, que não bata em sua mulher e em seus filhos. Fecha aspas. O gentilismo, ele não morreu apenas com Gentili, ele chegou a influenciar outros pensadores. Comentaremos agora, para abrir um maior leque, a respeito de Ugo Spirito e o papel independente que ele teve na formulação dos ideais fascistas. O fascismo, dentro de todo o seu arraigamento, principalmente o italiano, ele teve a formação do partido, que formou-se organicamente e uniu-se junto de si intelectuais, em maioria hegelianos, uniu também católicos não hegelianos, dentre outros indivíduos. E, com isto, formularam a ideologia, certo? Ou seja, ela fundou-se naturalmente e depois foi concretizada, digamos que legalizada dentro dos esquemas daquilo que poderia ser dito fascismo e aquilo que não seria mais dito fascismo. Ou seja, ele não foi criado como algo vago. Ele chegou
a ter um conceito muito bem concreto e definido. Mas, mesmo tendo um conceito muito bem concreto e definido, dentro do próprio fascismo italiano tivemos diversas divergências que levaram não somente a desentendimentos absolutos na questão econômica e administrativa, quanto até mesmo na compreensão do fascismo. Como não posso aqui me levar em devaneios muito profundos ou até mesmo longos de cada um dos indivíduos aqui tratados, falaremos de um dos mais importantes. Trataremos do Ugo Spirito, que foi aluno do Giovanni Gentili, um dos filósofos fascistas, e foi o formulador do conceito da corporação proprietária, que é importante dizer, o conceito que aqui tratarei não é como o conceito das corporações que temos no modelo fascista no geral, é um modelo próprio. Então, se você busca aqui encontrar no Ugo Spirito uma definição do corporativismo em sua essência, você não encontrará. O que estaremos tratar aqui é o modelo próprio. Lembrando, neste vídeo eu não estou buscando tratar do fascismo em si, mas de sua origem de raízes e distingui-lo daquilo que é e daquilo que não é fascismo. Este é o único objetivo aqui. Então não irei tratar a fundo do funcionamento da Câmara Corporativa, não irei tratar a fundo do funcionamento específico do partido, mas sim irei tratar da questão ideológica, das raízes, dos pensadores, desta linha intelectual do modelo italiano, dando uma breve prévia de outros modelos, certo? Pois bem, Ugo Spirito ele foi um adepto do idealismo de Gentili, que ele aderiu logo após abandonar o positivismo, e o seu corporativismo integral, por ele desenvolvido, ele funcionava do seguinte modo: a propriedade estaria encontrada nas mãos dos trabalhadores, por meio de uma nacionalização em massa. Mas essa nacionalização em massa não aconteceria de um modo comunista, ou seja, não seria o Estado controlando diretamente as coisas, mas sim trabalhadores. Mas de que modo isso funcionaria? Esta corporação, né, ela se formaria através de um grupo independente de pessoas com objetivo comum. Então, se você tivesse um grupo de pescadores, certo, da nação, eles se unissem e formassem uma corporação, essa corporação ela seria integrada, certo, dentro de entidades. As empresas que fossem individuais, elas seriam obrigatoriamente incorporadas dentro de corporações. Ou seja, não haveria necessariamente uma força produtiva que não estivesse em uma corporação, e essas corporações seriam diretamente gestionadas pelo Estado. Os trabalhadores e os empregados compartilhariam da propriedade e a gestão da corporação. Ou seja, as corporações elas pegariam todos aqueles meios produtivos daquele setor e seria decidido por forma administrativa de todos os membros que de lá participariam. Ou seja, seria uma espécie de democratização da administração daquela produção. Eu particularmente acho isso completamente absurdo e bizarro e um tanto, enfim, burocrático num nível extremo. Não acredito que teria uma organização boa nisso, mas enfim, nem foi pra frente mesmo. Essa ideia não foi bem incorporada, ele foi acusado de marxismo, dentre muitas outras coisas, né? Estas corporações, que funcionariam como órgão de Estado, almejariam a criação de uma nação de produtores. Então, a partir disso, ele dizia que o corporativismo integral seria a fase final do Estado fascista, né, onde haveria uma integração completa dos órgãos produtivos ao Estado. Mas a forma como isso acontece vai mesmo contra as ideias dos outros fascistas, porque por mais que eles defendessem uma integração da produção e de todas as entidades da nação dentro do Estado, não defendia de forma que o Estado chegasse a corromper estes instrumentos do próprio. Pois bem, o Spirito ele tem um final um tanto bizarro, um tanto estranho, que é simplesmente o de abandonar o atualismo, julgando o genérico, e posteriormente ele apoia a Carta de Verona, que foi promovida com a ajuda do Nicola Bombatti. Para quem não sabe, a partir de 1943, a Itália ela socializou os meios de produção, muitas propriedades foram expropriadas, e isso acabou devorando certos elementos criados pelo Ugo Spirito. Então, algumas coisas, alguns elementos aqui e ali foram pegos, mas é importante lembrar que esse socialismo que ocorria
dentro da República Social Italiana, ele chegou a romper com as câmaras corporativas. Então, nesse sentido, a ideia do espírito simplesmente não foi aplicada. O fascismo abandonou o modelo fascista de produção, o modelo fascista de organização. Justamente por causa da guerra, não foi por uma questão de que eles realmente, evidentemente, acreditavam que isso deveria ser um modelo definitivo, havia quem acreditasse, mas a ideia era, estamos em guerra, precisamos produzir mais comida, há terras que não estão sendo utilizadas, então vamos expropriá-las para usar. Bem, anos depois da guerra, o espírito simplesmente abandonou o fascismo e se tornou um comunista defensor do maoísmo. E foi desta forma que finalizou. Mas agora, vamos falar do caráter ideológico do fascismo propriamente dito. Ele pode ser compreendido principalmente nos textos fundamentais, além de, claro, no Manifesto dos Intelectuais Fascistas, que foi assinado pelas principais figuras, inclusive entre elas o Giovanni Gentili. Eu utilizarei aqui, para continuar falando a respeito, e utilizarei de base para me utilizar aqui como guia, né, para eu lembrar tudo que eu tenho que comentar a respeito da ideologia, usarei aqui um texto base do Alfredo Rocco, que é A Transformação do Estado. E, em alguns trechos, irei fazer uma leitura comentada a respeito deles, para desmentir alguns mitos e compreensões bizarros que existem sobre a doutrina, principalmente a respeito da questão de se ela é conservadora ou revolucionária. Porque eu já adianto, se você diz que o fascismo é reacionário, você não compreendeu o fascismo. Você não leu um único livro fascista. E ao mesmo tempo, se você diz que ele era estritamente revolucionário, você não compreendeu a Revolução Fascista. E isso é o que iremos compreender. Bem, o texto que eu tenho aqui está em espanhol, então vou tentar traduzir em tempo real. Então, perdoe-me se eu errar um pouco na tradução ou se eu tiver um pouco de lentidão ao tratar aquilo que eu irei tratar. Bem. A criação de um Estado dotado de uma autoridade, em verdade soberana, que domina todas as forças existentes no país e que, ao mesmo tempo, está em perfeito contato com as massas, dirige suas aspirações, as instrui e velas por seus interesses. Aí se compreende a política do fascismo. Ou seja, o Estado ele toma para si a autoridade. Ele não permite que haja a falta da autoridade e o rumo da sociedade analisado, discutido e guiado por diferentes grupos, cada um com interesses diferentes, cada um tentando conseguir consumir a maior parte daquilo que lhe agrada. Dentro do fascismo, tal ideia é simplesmente inaceitável. Ou seja, o Estado ele tem uma verdade soberana, essa verdade se aplica dentro das forças inerentes do país, que guia as aspirações, interesses e os ideais, e não permite que haja, por exemplo, como temos em nosso sistema, essa discrepância total entre o interesse comum, de tal maneira em que você não tem uma nação, mas diferentes nichos que brigam entre si e que, ao conquistar o poder, governam apenas para aquele nicho em específico pelo qual velam. Então elege-se a esquerda para governar para a esquerda, elege-se a direita para governar para a direita. Ou, melhor dizendo, elegem-se a direita e a esquerda para governar para os bancos. Prosseguindo. Esta doutrina é uma concepção radicalmente antitética das concepções democráticas e liberais, que eram todas derivações de uma doutrina filosófica de origem exótica, isto é dizer, a doutrina individualista, que considerava o indivíduo como o fim último da sociedade. Então aqui vemos outro caráter importante. O indivíduo não é o fim último da sociedade, mas indivíduo em que sentido? O fascismo é contra que os interesses nacionais, nação, isto é, o povo, seja a finalidade última? Não, porque o telos do Estado fascista para qual toda a sociedade se direciona é justamente a nação. Então, o que quer dizer aqui com o indivíduo? Como não ser o fim último da sociedade?
no sentido de que o interesse do indivíduo X, que não tem relevância em relação ao grupo, não está acima da sociedade. O indivíduo, por exemplo, que quer andar pelado na rua, ele não tem uma liberdade maior e, portanto, tem o livre e espontâneo arbítrio para fazê-lo, considerando que ele está dentro dessa sociedade coletiva. Então, em outras palavras, retornamos àquela ideia hegeliana, podemos interpretar por uma visão hegeliana isto, de que você, como simples indivíduo, pode ter o ego em relação ao Geist. Mas, na medida em que você, em relação a isso, tenta fazer algo que vai contra aquilo que realmente é um telos, isso se houver um telos, você é insignificante. Não tem realmente um valor real em frente à grande quantidade da massa da visão da opinião. Só que a questão do nosso sistema, da democracia liberal, é que ele sequer há uma massa propriamente definida, mas sim diversas massas. Ou seja, você não tem uma unidade, você não tem uma finalidade. Cada indivíduo atua com sua própria finalidade, sua própria religiosidade e seu próprio fim. Ou seja, é uma administração não autoritária que lida com diferentes telos que nunca chegarão a uma conclusão real. Porque cada um almeja algo. Ou seja, nem mesmo a organização econômica, social e das tendências dessa sociedade é coordenada. Rompendo, claro, com a identidade desta própria. Ao contrário do que muitos diriam, isto não fortalece a identidade, mas a rompe. A identidade vem da unidade e não do atomismo. Bem, então aqui temos uma fala um tanto interessante, né, do Hugo Espírito. Uma fala de um fascista, que eu preciso dizer e reiterar. Que muitos vão olhar e falar, calma, isso não é possível que seja a fala de um fascista. Sim, é a fala de um fascista. Irei ler. Em consequência, o Estado não podia ter outra função que a de coordenar a autoridade de cada um, a fim de impedir que a liberdade de um invada a esfera da liberdade de outro. Ou seja, impedir que a liberdade de um afete a liberdade de outro, que é uma frase que a gente chega a escutar até mesmo dos progressistas, é uma frase fascista. Então, meu amigo antifa, encontrei uma nova ideologia para você, meu amigo, que talvez você ame muito mais. Mas, infelizmente, você não tem mérito para isso. Então, em outras palavras, e reitero inclusive agora falas do próprio Oswald Mosley, o Oswald Mosley explica que a liberdade no fascismo funciona domicilialmente. Ou seja, o que você faz dentro de seu lar não interessa ao Estado fascista. O que interessa ao Estado fascista é aquilo que você faz dentro da esfera pública. É com isso que ele se importa, é com isso que ele age, é com isso que ele se preocupa. E agora, para reiterar aquilo que eu disse, eu pego as palavras do próprio Rocco, em que ele diz: o Estado, em efeito, privado de uma substância própria, devia pedir às forças existentes fora dele, que estavam autorizadas, uma depois de outras, a insuflar seu próprio espírito e sua própria vontade. Daí, a paralisia do Estado e a contradição íntima com a qual se desenvolvia diariamente sua ação. Porque, estando todos autorizados a proporcionar seu próprio ideal e seu próprio programa ao Estado, que não temia nenhum, se produzia um choque de doutrinas opostas que tornavam o Estado incoerente e paralítico. Ou seja, ele não caminha. É como se o Estado estivesse em um estado de parasita, pois ele já não cumpre a função estatal, isto é, de direcionar a ordem, mas sim a de obedecer a diferentes grupos que utilizam deste como ferramenta. O que corrompe o próprio sentido e a própria razão de houver um Estado. E esta é a interpretação fascista do liberalismo democrático. Rocco ele comenta, inclusive, que em outros países a democracia e o Estado liberal não conseguiu causar a mesma destruição que causou no Estado italiano, justamente porque, como ele comenta aqui, abre aspas, nos países anglo-saxões, inclusive na França, existe uma grande tradição nacional e a ideia do Estado está fortalecida através de séculos de lutas livradas pelo Estado para sustentar a sua supremacia. Em outras palavras, eles tinham uma tradição, eles já tinham um ideal, eles já tinham uma nacionalidade. Enquanto isso, a Itália não.
essas condições não existiam dentro da Itália. A Itália não passava de províncias separadas e distintas, completamente pendentes a economias estrangeiras. Então ele comenta: com a chegada da Primeira Guerra Mundial e com um ideal comum que os italianos tinham que lutar, este ideal nacional, essa compreensão coletiva, começou a criar alguma estrutura, mas, com o fracasso da guerra, ela se rompeu e o Estado ficou em uma crise completamente degradante. Por fim, com o grau máximo dessa degradação, com o corrompimento de todas as forças do Estado, surge, como uma reação imediata de todos estes cânceres, o fascismo. E com ele, a consolidação do Estado fascista, que consegue romper por completo este Estado democrático, justamente por este não ter uma coerência de ação, mas sim diferentes ideias distintas orientadas cada um para cada lado. Ideias essas, claro, que em alguns casos se unem, mesmo sendo distintas, apenas para evitar esta contra-reação deste sistema obsoleto. Como é o caso, por exemplo, de quando liberais e marxistas se unem dentro de uma mesma vertente, como é o caso do Benedetto Croce e suas ações dentro do Estado fascista. Agora, devo comentar o erro praxis do fascismo italiano, que o telos do Estado é importante lembrar. Esta ideia de que, no fascismo as pessoas trabalham para o Estado e não o contrário, esta ideia é idiota. Não é como acontece no fascismo, porque ao você trabalhar por Estado, o Estado continua tendo um telos. Isso apenas não ocorre na democracia quando o Estado é uma ferramenta do indivíduo para aplicar suas próprias ideias. Certo? Não do indivíduo, perdão, das grandes corporações, dos bancos, daqueles que têm poder dentro de um Estado democrático. O fascismo ele tem como objetivo final o aprimoramento da sociedade como um todo, principalmente na ideia filosófica, histórica, e até mesmo social, o que eu considero praticamente uma fraqueza, né, do modelo italiano. Lembrando, esta é o erro praxis do modelo italiano. Em outros modelos, como por exemplo no austrofascismo, temos uma inversão completa disso, porque o telos do Estado no austrofascismo é a salvação das almas, é a fé, né? Então, ele não tem este mesmo erro, que acabou fazendo com que muito do que o Estado fascista italiano pudesse fazer fosse atrofiado. Muito de seu potencial foi ceifado, justamente por ter direcionado o seu ideal a uma meta socio-histórica e não um fim divino. Mas é importante lembrar, eles terem uma meta socio-histórica não é materialista. O fascismo não materialista, ele busca uma finalidade espiritual e não material. Ele não se importa com a questão, não que ele não se importa, né? Mas o foco dele não é que todos tenham recursos, que todos tenham tal coisa. Claro, ele trabalha com isso, mas ele não trabalha com isso com o objetivo de dar a oferecer recursos e distribuir recursos, mas com o objetivo de, no final, criar novos homens e aprimorar intelectualmente, socialmente, fisicamente toda a sociedade. Ou seja, é criar novos homens, aprimorados e elevados. Este é o fim da sociedade e do Estado fascista. E tal compreensão pode ser vista tanto no Manifesto dos Intelectuais Fascistas, quanto no próprio Alfredo Rocco, e nitidamente, da forma mais explanada e mais profunda, no Giovanni Gentili, que trata isto de maneira integral. E agora, outra característica essencial, que o Estado age como distinto dos cidadãos, mas estes fazem parte dele, certo? Então, estes fazem parte dos organismos e das funções do Estado, mas não constituem o Estado propriamente dito. Ele não une os dois ao ponto de matar a essência do Estado e, ao mesmo tempo, de matar a essência do próprio povo, né? Diferente do fascismo britânico, onde tem uma pequena diferença, né? Onde o Estado e o povo são vistos como conjuntos e não como órgãos distintos. Mas esta visão é muito mais dialética do que propriamente prática. Então, não entraremos muito a fundo nela. Prossigo, abre aspas. O Estado fascista tem sua moral, sua religião, sua missão política neste mundo, sua função de justiça social e seu dever econômico. Então, em outras palavras, o Estado fascista não é laico.
E não estou referindo aqui unicamente ao fascismo italiano. É importante lembrar, existem características que são inerentes de todos os fascismos e tem as que são do fascismo italiano. Então, vamos fazer uma breve reflexão. Primeiramente, o fascismo ele tem como características fundamentais. Primeiramente, a organização corporativa integrada ao Estado, na qual todas as forças produtivas e econômicas estão unidas, neste sentido, totalitariamente, lembrando, no sentido econômico e não no sentido absolutamente geral, certo? Isso na própria doutrina do fascismo está explícito, que isso se refere à questão econômica e não à questão geral, dentro do Estado fascista. Além, claro, do telos, ou seja, o Estado tem um telos, ele tem uma vontade e ele tem uma profissão religiosa. Então, por que eu estou acrescentando isso e esses detalhes? Para que nós possamos distinguir o que é e o que não é fascismo. Por exemplo, o salazarismo, ele é fascismo? Por mais que ele esteja próximo, ele não é. Porque os órgãos da educação, os órgãos produtivos, não estão por completo incrementados dentro da ordem do Estado, mas sim apenas aqueles que o Estado português julgou oportunos estarem dentro da ordem do Estado. Isso se vê também na organização da educação do Estado português, do Estado Novo do Salazar, em que não funcionava deste método. Então, não, o Estado português do Salazar não tem princípios suficientes para ser considerado fascista. Do mesmo modo como o franquismo não o possui, agora o austrofascismo o possui. A ideia do fascismo britânico possui. O nacional-sindicalismo, mesmo que não seja fascista, é o que chega mais próximo daqueles que não são fascistas de estar enquadrado nessas características. Então, esta ideia ridícula de que, olha, você tem um grupo e este grupo defende uma tradição e é reacionário e tudo mais, logo é fascista e é nacionalista, e isso é idiota. Não é assim que funciona e o fascismo não é reacionário. Ele segue uma ideia revolucionária aos moldes sorelianos. Então ele defende uma revolução, ou seja, ele muda completamente as raízes deste Estado, diferente, por exemplo, do que aconteceu no salazarismo, outra coisa que o distingue do fascismo, porque o salazarismo ele teve um caráter reformista e não revolucionário. Ele não mudou as raízes do Estado, diferente, por exemplo, do Estado italiano que mudou todas as raízes da sociedade italiana, até as mínimas delas, mudando até mesmo a reforma como as pessoas são criadas e educadas. O Estado português não se fazia tal caso. Óbvio, ele criava uma ordem para as pessoas, ele criava uma criação, ele criava um pensamento doutrinário, mas não aos moldes fascistas. Como o próprio Salazar dizia, e deixava claro que o Estado português não era fascista. O Vargas, ele é fascista? Não. Estava próximo, tinha muitas características semelhantes, mas ele não pode ser visto fascista. Ainda mais pela laicidade que você tinha no Estado Novo brasileiro, no sentido de que ele não era estritamente católico ou estritamente cristão, ou seja como for. A palavra fascista não é tão divergente como alguns acreditam que seja. Mas afinal, qual foi o cume para que o fascismo se tornasse uma coisa tão abstrata? A culpa é de um indivíduo metido a filósofo chamado Umberto Eco. Humberto Eco foi responsável por escrever um livro chamado O Fascismo Eterno, que é o pior livro de fascismo já escrito, no qual ele atribui não somente características que não são inerentes do fascismo ao fascismo, como cria uma visão do fascismo tão generalizada que abarca até mesmo ideologias que vão contra o fascismo dentro do fascismo. Mas afinal, por que isto ocorre? Porque o imbecil do Humberto Eco nunca leu os filósofos fascistas para entender como que funciona, porque o fascismo ele não é algo totalmente solto. Ah, você interpreta o que você acha que é. Não, existe uma definição do fascismo e você pega o manifesto dos intelectuais fascistas para saber o que é. Você não senta numa pedra, começa a comer manga e falar, eu acho que é isso, vou falar que é isso. Não é como funciona. Mas, para o nosso querido amigo Humberto Eco, que serve inclusive de fonte para muitos, é. Por quê? Porque o indivíduo não compreende bosta nenhuma. O cara escreveu um livro de fascismo e não aprendeu nada sobre o fascismo. E se leu as obras, nada absorveu.
Como que você vai chamar de reacionário algo que muda toda a estrutura, não somente educacional, como também trabalhista? A Carta del Lavoro é algo revolucionário para o que era a Itália naquele momento. A organização do Estado com as câmaras corporativas é revolucionária. Ela não é reacionária. Se fosse reacionária, ela não mudava as bases do Estado. Sequer eles têm um pensamento capitalista, apesar de que eles não abolem o sistema capitalista, mas tentam melhorá-lo, porque eles enxergam graves defeitos neste. Inclusive, no livro O Estado Corporativo do Mussolini, Mussolini já inicia praticamente descendo o pau no capitalismo, uma das primeiras coisas que ele faz no início do livro. E para que não haja más compreensões, a palavra revolução é diretamente relacionada com uma mudança geral numa estrutura. Se você muda uma estrutura, não importa que, mas não mudou tanto, não fez tal coisa, já é uma revolução. É uma grande mudança. E é inegável que o Estado fascista ele não conservou aquilo que havia antes. Ele fez uma grande mudança na estrutura. Você negar isto é você negar completamente a história da Itália fascista como um todo. Aqueles 20 anos de fascismo na Itália mudaram a Itália de um jeito que ela não era a mesma coisa que ela era antes do fascismo, principalmente na questão da identidade italiana que se fundamentou durante o Estado fascista. Que antes dela só tinha de italiano a sua identidade legalmente falando e não nacionalmente falando. Portanto, tal incompreensão é absurda. Se tais livros estivessem dispostos, se você pudesse ir numa livraria ler os livros do Rocco, do Gentili e todos os outros demais, as pessoas não cometeriam esses erros. Daria inclusive para fazer um grande compilado, grandes textos a respeito disso, tratando de maneira correta, para que as pessoas não caíssem em erros tão grotescos. Mas não vem ao caso, né? A questão é, Umberto Eco é um lixo na compreensão do fascismo, utilizo este termo, é um lixo, é horrível, é horrendo. E você tem que ir atrás de fonte primária para compreender a questão, senão você cai em erros grotescos. Inclusive foi justamente a minha indignação com a interpretação que eu vi do Umberto Eco e a quantidade de pessoas citando Umberto Eco que me fez olhar e falar, cara, não dá certo. Eu vou ter que fazer um vídeo falando das raízes do fascismo ideológicas, porque as pessoas acham que o fascismo é algo que você pode chegar lá e falar, não, ele é isso, mas ele também pode ser isso, ele pode ser aquilo. Calma. O fascismo, ele tem limites do que é e o que não é, e esses limites já foram definidos. Não é um historiador que vai vir depois e vai escolher quais são os limites que definem o que é e o que não é fascismo, porque isso já foi definido pelos próprios fascistas. Então você acaba criando uma espécie de bode expiatório. Você inventa um novo conceito e pega um nome que já existe, que é o fascismo, para nomear ele. Compreende? E aí você gera todas as confusões que chegam não somente na esquerda como na própria direita, que não compreende o que é o fascismo por culpa dos enganos que a esquerda cometeu em cima do próprio. E fez, né? Enfim, perder completamente o rumo. Mas agora, o fascismo também não é estritamente revolucionário, porque ele não tem um fim completamente de progresso infinito, como vemos no progressismo. Por que isto ocorre? Justamente porque Sorel, baseado, né, Mussolini se bebe de Sorel, não defendia uma revolução eterna, mas uma revolução que teria um final. Então não é uma revolução absoluta, é uma revolução tradicional, que busca recuperar certos valores por meio de algo novo, ou seja, os recursos que eles utilizaram são revolucionários, porque não antes existiam. Eles são recuperações de coisas antigas. O modelo corporativo italiano, ele é uma ideia de resgatar o modelo corporativo medieval, porém mediante a ideia estatal do fascismo. Ou seja, ele trabalha tanto com algo revolucionário, quanto na mesma medida, de forma tênue, ele consegue resgatar um elemento tradicional, antigo e medieval. Mas, meu amigo, quando você resgata um elemento tradicional e medieval, você não está fazendo um ato conservador, porque conservar é manter o sistema vigente. Você trazer algo antigo, reformular, moldar, acrescentar novos moldes, não tem nada de conservador. Não tem nada de reacionário. De todas as coisas ditas sobre o fascismo, a mais errônea, a mais bizarra é afirmar que ele é reacionário. É negar que ele seja revolucionário.
Alguns usam a medida de que não, ele não é revolucionário porque não abole o capitalismo, ou ele não é revolucionário porque ele não faz tal coisa. Meu amigo, agora você tem um grau de critério para falar que é revolucionário. Porque muitos marxistas usam o seguinte critério: se não abole os meios de produção, não é revolucionário. Se não é marxista, logo não é revolucionário. A ideia de revolução vai muito além disso. A ideia de revolução não é algo tão pífio, tão minúsculo, tão dentro de regras tão minúsculas. Basta que você faça uma grande reforma geral, seja lá o impacto que tiver, você não precisa mudar o sistema econômico por completo, que já é uma revolução. Certo? E a revolução, é importante dizer, ela não é exclusiva da esquerda. A palavra revolução é uma coisa que muitos tradicionalistas hoje em dia têm nojo. Eles não entendem que revolucionar não quer dizer você fazer uma reforma progressista. Você trazer a tradição para momentos de progressismo é uma espécie de revolução, você querendo ou não, porque é o que diz o termo da palavra. O problema da revolução é quando ela é utilizada para corromper um status quo católico apostólico romano, um status quo realmente tradicional e de valores. Você romper isto com uma revolução é uma má revolução. Mas uma contra-revolução, que ocorre por meio de uma revolução, é boa. Lembrando, né, apesar de que o Estado fascista não pode ser dito uma contra-revolução, porque ele foi uma revolução propriamente dita. Ele não foi uma ideia de resgatar princípios apenas para combater, como ele trouxe propostas novas. Então ele não pode ser dito como um elemento contra-revolucionário. Não, a sua revolução não foi uma revolução contra-revolucionária, foi uma revolução revolucionária. Ele quis criar algo novo, ele tirou os elementos antigos, resgatou novos, adaptou suas coisas, juntou todas as forças orgânicas e novas que tinha de intelectuais na Itália que não gostavam do liberalismo, não gostavam do marxismo, não gostavam do status quo, e fundaram o Partido Nacional Fascista sob os faixes. E é dessa maneira que ocorre. E não nesse mundo de purpurina bizarro, onde fascismo é o que o cara que está comendo manga decide. Eu vou sentar numa pedra, vou comer manga e vou falar que é aquilo, ou aquilo, ou aquilo. Isso é idiota. Isso é anti-histórico. Enfim, é simplesmente ridículo. Mas, sem que me eu leve por exaltações, vamos ver o que mais temos para extrair aqui de interessante. Bem, por fim, para finalizar, que já nos estendemos demais e já atingimos todo o cerne da questão, eu gostaria de recitar aqui algumas palavras, alguns trechos finais que expõem bem as ideias do fascismo a respeito de sua constituição orgânica entre o Estado e a sociedade, com alguns trechos, né, que irei ler aqui também desse mesmo texto do Alfredo Rocco que eu utilizei de base. Abre aspas. A antiga luta de classes que desgarrava a nação foi substituída por uma colaboração harmoniosa entre os diversos elementos da produção. A reforma sindical corporativa resolveu assim o problema da organização das forças produtivas e da coordenação unitária da economia da nação, que encontra seu órgão supremo no Conselho Nacional das Corporações, que resume e sintetiza todas as atividades produtivas da nação. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Segundo a concepção totalitária do fascismo, o Estado deve presidir e dirigir a atividade nacional em todos seus ramos. Nenhuma organização, nem política, nem moral, nem econômica, pode permanecer fora do Estado. Fecha aspas. E só com essa frase já descartamos uma quantidade enorme de regimes que as pessoas dizem ser fascistas e não são. Ainda mais quando o indivíduo tem graus de liberdade econômica maiores que economias de laissez-faire, como foi o caso, por exemplo, de Portugal salazarista. A liberdade de mercado que você tinha, mesmo eles não sendo laissez-faire, era maior que muitos países por aí que se dizem tentar alcançar o liberalismo. E ainda assim eles tinham corporações para regular aquilo. O que é simplesmente genial, incrível. Mas eu não vou vir no caso agora. Detonei minha garganta aqui falando, enfim. E gostaria de comentar uma coisa também, né? A saudação romana, tá? É importante dizer isso, ela não surgiu com o fascismo exatamente. Ela era simplesmente uma moda na época que todos os nacionalistas usavam. Como ocorria
de o fascismo ser nacionalista, ele usava uma saudação romana. Por que estou citando isso? Porque não é porque o cara está levantando o bracinho naquela pose que ele é fascista. Era simplesmente moda da época. Muitas marchas de exércitos, que às vezes nem nacionalistas são, tem isso. Enfim, esse é o vídeo. Eu não tenho mais nada a comentar. Espero que tenham gostado de nos acompanhar aqui. Eu quis trazer essas questões porque eu não vi ninguém tratar elas a fundo, ninguém explanar elas de um bom modo. E eu espero que tenham gostado. Caso queiram fazer alguma correção, algo que acreditam que eu não expliquei bem, por favor comentem. Vamos deixar aí na descrição, né, ou nos comentários, vou ver onde que vai ficar, todas as fontes e dados que foram utilizados para comentar a respeito desse vídeo e usados de base para isso. Já vou dar um pequeno spoiler aqui, que teremos uma coisa que prometemos antigamente muitas vezes na divisão, mas nunca trouxemos, que é o podcast sobre o salazarismo. Eu só estou pegando os números certinho, certos dados que faltam para eu poder complementar ele, e assim que eu puder eu me sento e começo a tratar nosso podcast sobre Antônio de Oliveira Salazar. Fiquem com Deus e salve Maria.